Nossa saudação a todos. Iniciamos a nossa reflexão rogando ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais a assistência amorosa, sensibilizando os nossos corações, envolvendo-nos em harmonia e paz. Ao refletirmos sobre o Carnaval, julgamos importante lembrar que a ninguém cabe o julgamento ou a censura. Trazemos aqui evidente o olhar que a doutrina espírita nos oferece e também deixamos até como sugestão de leitura, aqueles irmãos que gostam de aprofundar os temas, as obras ditadas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, uma delas Nas Fronteiras da Loucura, em que se descreve a atividade de socorro a encarnados e desencarnados por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, no Carnaval de 1982, no Rio de Janeiro. Também temos o relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho encarnados que passavam por grandes perigos no período de Carnaval, no livro Entre os Dois Mundos, do mesmo autor espiritual e também psicografado por Divaldo Pereira Franco. Podemos também referenciar o livro Sexo e Obsessão, especialmente o pós-fácil, que vai no capítulo Cidade Estranha, que vai nos dar um relato bem importante de Chico Xavier e que depois, então, através de Newton Boechat, chegou a Divaldo e que ele ali, então, vai referenciar. A doutrina espírita nos ensina que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Podemos nos referir à questão 459 de O Livro dos Espíritos, em que a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Os benfeitores espirituais nos respondem que sim, muito mais do que imaginais, que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas lembramos que nós também aprendemos que essa direção nós é que concedemos. E a doutrina também nos ajuda a compreender as consequências e os efeitos em nossa vida, que é o mundo íntimo que determina o mundo exterior, porque, como diz Emmanuel, é pensamento e vida, e não o contrário. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, então, no livro Nas Fronteiras da Loucura, relata-nos que, logo após retornar à vida espiritual, percebeu haver sobre a Terra, o entorno da Terra, faixas vibratórias concêntricas que a envolviam toda, desde as mais condensadas, próximo à área física, até as mais sutis, distanciadas então do movimento humano da crosta. E que essas faixas, ele nos diz que são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, né, Terra, e que, de alguma forma, também sofrem a condensação perniciosa. Ou seja, nós sabemos que, como dissemos ali, o pensamento há uma interação. Da mesma forma que nós contribuímos numa sociedade para o bem, nós também sofremos ou nos beneficiamos do esforço dos demais. E explica-nos, então, que durante o Carnaval, com a grande concentração mental de milhões de pessoas, as irradiações daqueles que participavam ativamente ou daqueles que, por alguma razão, estavam impedidos para estarem ali fisicamente, afetava para pior a imensa área de trevas
e, ao mesmo tempo, esta influenciava os seus mantenedores. De novo, essa troca. Então, nesse período, aí ele já fala quando ele acompanhava a equipe comandada por Bezerra de Menezes, lá em 1982, e nos traz alguns detalhes que nos ajudam nessa reflexão. Ele diz que nesse período, no período de carnaval, instalam-se obsessões coletivas que vão entorpecendo as multidões, vão dizimando existências, vão alucinando muitas vezes valiosos indivíduos, trabalhadores ligados a projetos dignificantes. No livro Entre os Dois Mundos, ele nos descreve que se podia perceber, embora a iluminação forte que existia nessas cidades, pairava uma nuvem espessa, onde nos locais onde se agitavam as multidões. Porém, essa nuvem espessa não era de encarnados, era de desencarnados, que vão se mesclando com as criaturas terrestres de tal forma que torna-se difícil distinguir ou delimitar uma e outra faixa de convivência, porque tal é a interação com esses espíritos que nós, habitantes, nos permitimos, né, aqueles que ali estão, durante os períodos de carnaval, pelo ambiente todo que se cria. Então, ele nos explica que os parasitas espirituais, os obsessores que dominam, ele chama de vítimas voluntárias, porque cada um participa porque quer. Exploram as energias, aí direcionando, né, para o desequilíbrio moral, a violência, tudo isso para conseguir manter um clima adequado que, que permita aos espíritos, esses obsessores, explorar até a exaustão as próprias forças físicas das pessoas, além da força psíquica, né? Mas também quase que inutilizando, desgastando até a exaustão aqueles foliões, aquelas criaturas que ali estão. Nós vamos lembrar, e é o que nos lembram os benfeitores espirituais, especialmente lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, que o carnaval é ainda um vestígio da barbárie, do primitivismo, que ainda acontece na Terra, mas que vai desaparecer quando nós, habitantes, optarmos pela alegria pura, pela jovialidade, pela satisfação, e assim, o que ele diz, um júbilo real, que vai substituindo as paixões, né, desse prazer desequilibrado, violento, e despertando, então, para a beleza da arte, sem agressões, sem tanta balbúrdia e sem a promiscuidade que ainda ocorre durante o carnaval. E aí nós vamos lembrar que, passada essa onda de verdadeira embriaguez, né, dos sentidos, nós temos ali, então, todos esses participantes, que são os milhões, corpos cansados, as mentes intoxicadas, as emoções desgovernadas, isso tudo olhando-se de um clima, de um aspecto espiritual, né, da nossa vida, da nossa passagem na Terra, mas de espíritos imortais. Então, ele diz que depois de tudo isso, os indivíduos despertam com imensa dificuldade para se adaptar à vida normal. As próprias convenções éticas, né, do nosso momento, e nada mais satisfaz. Muitas vezes, ou pelo menos diversas vezes, para não exagerar,
Nós ouvimos Divaldo, né, falando de que hoje grande número dos habitantes da Terra não se satisfaz mais com alguma coisa saudável, uma festa saudável, uma recreação saudável. E aí nós vemos essas enxurradas de situações até esdrúxulas, desagradáveis no vestir, no festejar, como se isso trouxesse uma verdadeira alegria. E a gente lembra, né, vários benfeitores falam que os desequilíbrios que são produzidos com esses exageros festivos, eles provocam, né, produzem nas criaturas invigilantes como se fosse uma verdadeira infestação espiritual que perturba a sociedade terrestre. Por quê? Porque daí são legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, que são atraídos, porque lembra, pensamento atrai pensamento, vibração atrai vibração. Então, eles são atraídos e sincronizados com as mentes que ali estão em desequilíbrio. Então, dos seus ensinamentos, nós podemos, dos esclarecimentos que eles nos trazem, nós temos algumas constatações, que, por exemplo, especialmente nesse período, a população invisível ao olhar humano era bem maior do que a dos encarnados, envolvidos nessas comemorações, nessas folias. Que esses espíritos, né, os desencarnados, disputavam a vampirização das suas vítimas encarnadas. Ingeriam drogas, utilizando-se o quê? Dos comparsas do corpo físico, porque evidentemente que eles diretamente não teriam condições, mas se satisfazem através daqueles que pela imprevidência, pela invigilância, se prestam a essas cenas. Então, descreve Manuel Filomeno de Miranda que misturavam-se com os encarnados espíritos de aspecto bestial, verdugos e técnicos em vampirização, especialmente do tônus sexual, numa promiscuidade alarmante com inúmeros desencarnados. Então, se nós olhamos só do aspecto, vamos dizer, do nosso plano físico, nós não temos a noção exata, mas olhando através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós temos condições de aquilatar, de avaliar melhor o que nos convém e as consequências disso. Então, o resultado, as consequências são o quê? São doenças graves que se instalam, comportamentos morais da própria sociedade que se alteram, porque nós sabemos que qualquer atitude nossa, ela contribui no ambiente geral da sociedade onde nós vivemos. Pode parecer exagero, porque uma pessoa é insignificante, mas ali são milhões de pessoas, quando são centenas, milhares envolvidos, já há um impacto maior na sociedade. Quando a alegria, por exemplo, que nós espíritas sentimos, quando nos reunimos, quando congregamos, por exemplo, num evento com o Divaldo, com outros irmãos nossos que conseguem agrupar, ou quando nós conseguimos nos reunir em milhares de pessoas, o ambiente espiritual que ali se forma e como isso é benéfico para todos nós. Trazemos até um pequeno à parte, lembrando-nos da realização do nosso Congresso Espírita em Porto Alegre, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, os comentários dos próprios dirigentes da entidade
porque no primeiro congresso que nós fizemos lá, havia concomitantemente nos outros prédios vestibular, ou Enem, não me lembro, acho que as provas do Enem, desculpe. E os organizadores falaram que nunca tinha acontecido um exame dessa natureza com tanta harmonia, com uma tranquilidade transparente. E eles achavam, eles trazendo feedback para a direção da nossa federativa, da influência que havia pelo fato de estar um grupo tão grande ali, voltados para reflexões do bem. Então, nós sabemos, como espíritas, a diferença que se cria de um ambiente para outro. Então, ali, os distúrbios, né, no caso, que surgem em decorrência do carnaval, sem contar os homicídios, os suicídios, as desencarnações, as paradas cardíacas em razão do excesso, da exaustão das forças, desencarnações provocadas por abusos de álcool, de drogas, etc., sem contar os consequentes abortos realizados após esse período pela imprevidência, pelo descuido daquelas pessoas que se envolvem nessas situações. Então, além de tudo, mesmo aqueles que não participam, contribuindo para os efeitos na sociedade, estão ali todos os programas que no mesmo período são levados ao ar pela televisão, pelos meios, pelas mídias em geral, portadores de altas cargas, além de mensagens negativas, carregadas de sensualidade, de linguajar e de próprias letras de músicas com sentidos dúbios, que vão chegando aos lares. E nós lembramos que nem sempre, quando a pessoa desliga o televisor ou o seu aparelho, hoje temos os smartphones, os computadores, etc., a pessoa consegue desligar-se do conteúdo emocional daquele programa que ela estava assistindo. E o que acontece, então? Durante o sono, nós partimos na direção das sugestões que foram captadas por nós. Por isso que a gente ouve tanto, né, o lembrete de não assistirmos nada violento, nunca a gente deveria, mas especialmente antes de dormir. Por isso que às vezes os nossos jovens que ficam naqueles jogos com uma carga assim de luta, de violência, depois têm um sono muito descompassado, não conseguem recompor ou repor as suas forças físicas e acordam cansados, de mau humor. E também, assim, como esquecer de uma das lições mais preciosas, talvez, ou tão preciosa quanto outras, da coleção André Luiz, em que o autor descreve a migração de falange de espíritos trevosos, mais parecendo sombras, aproximando-se das cidades brasileiras em um carnaval. Segundo ele, o ar fica irrespirável. Nós não teremos tempo de contar aqui, mas há um fato, e nós sugerimos àqueles que têm o livro, que puderem ter acesso ao livro Sexo e Obsessão. Lá no final, nós mencionamos no início dessa nossa reflexão, há um pós-fácil que relata um caso de uma cidade chamada Cidade Estranha, para onde Chico Xavier foi levado e que depois, através, como falamos de Newton Goixá, chega a Divaldo, e numa oportunidade em que um amigo dele retornava da Europa, chamou a atenção de Divaldo, comentou assim, muito intrigado, que se comercializavam por lá revistas pornográficas livremente, acesso até de uma criança, de qualquer pessoa. E Divaldo diz que no momento em que que falavam para ele isso, ele lembrou-se
da cidade que havia sido descrita por Chico Xavier, onde ele estivera na companhia de Emmanuel para o seu estudo, para o seu conhecimento, porque lá estava quase que a cidade muito de aspecto muito terrível e verdadeiros desfiles nas ruas como se fossem os nossos carnavais. Então, Divaldo, quando vê o colega fala daquelas cenas, tem um lampejo assim e diz: eles já estão aqui. Vale a pena a leitura para que a gente perceba. Então, qual é a orientação para nós espíritas sobre o carnaval? Porque muitas vezes, ingenuamente, nós julgamos que não acarreta nenhum mal à nossa integridade psicoespiritual. E não acarretará se, se não houvesse prejuízo, não haveria prejuízo maior, perdão, se todos pensassem e brincassem num clima sadio de uma legítima confraternização. Porque nós sabemos a nossa dificuldade de manter-nos, eu até digo assim, equilibrados, sem nos imiscuirmos em situações que são mais propensas ao nosso desequilíbrio. Um estudo realizado por um grupo de psicólogos, isso já há uma década atrás, talvez hoje os números seriam ainda maiores, eles entrevistaram um determinado número de pessoas e constataram que de 10 casais que participavam da folia, 7 acabavam brigando por ciúmes, por intrigas, pelas próprias influências espirituais, por N razões. E desses mesmos 10, posteriormente, 3 se transformavam em adúlteros. Isso os informantes que diziam. De cada 10 pessoas, pelo menos 7 delas informaram que se submetiam a coisas que no dia a dia elas abominavam. E aí nós lembramos uma frase do nosso querido Emmanuel, em que ele diz que há nesses momentos de indisciplina sentimental, não só durante o carnaval, mas nos momentos da nossa indisciplina sentimental, o largo acesso de forças da treva nos nossos corações, que às vezes uma só existência não basta para realizar os reparos perniciosos que ocorreram nessas situações, nessa ocasião. Então, lembremos assim quanto esforço, às vezes, para superarmos uma tendência que depois nós colocamos a perder por causa da nossa invigilância. Então, vamos concluir uma frase do próprio Manuel Filomeno de Miranda, espírito, né, no livro Entre os Dois Mundos, quando ele diz que só a educação em outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recriar-se não é necessário o vilipêndio do ser, ou seja, a agressão do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se da sua eternidade. Que Jesus, o nosso Mestre querido, nos envolva e nos fortaleça para que sejamos nós capazes de, nesses dias ou nesses momentos mais difíceis para os habitantes da Terra, elevarmos, né, o nosso pensamento ao Criador, dedicarmos momentos de reflexão, de prece, rogando esse amparo, unindo-nos a essas equipes amorosas da espiritualidade que vem em nosso socorro. Muita paz a todos.